Então vamos nós para o segundo tema. Posso ir para o segundo tema? Você está Sim, muito senhor, claro. Você está no slide revoltado certo comigo agora hoje. para isso. É. Então, segundo tema, o Pedro já falou que tem um videozinho aí que discute ele, idealismo, realismo. Esse é um tema polêmico de internet, mas na internet ele tá meio cortado pela política, né? O que seria o realismo político e o idealismo Exatamente. político. A gente tem um vídeo sobre utopismo na política, que é o Jones Manuel e o Darcy Ribeiro na beira da piscina tomando cerveja. O Darcy Ribeiro, não o Jones Manuel. Então, quem quiser entender esse recorte político que não cai no pismo, pode assistir lá. Aqui é sobre epistemologia. E epistemologia é a busca por fundamentar e explicar a origem do conhecimento. Vocês já estão carecas de saber, já teve uns 4 vídeos que eu expliquei isso nessa playlist. Exatamente. O nosso enfoque aqui, dado que esse tema está dentro da questão do conhecimento, vai ser mais epistemológico. Como a gente já falou 1000 vezes, epistemológico é a parte da filosofia que fala sobre teoria do conhecimento. Então não existe só idealistas e realistas do ponto de vista político. Também existem idealistas e realistas do ponto de vista epistemológico. E também do ponto de vista ético, né, Pedro? Que também a gente não vai abordar aqui hoje. Mas o ponto aqui é o quê? Qual é a natureza, qual é a origem, qual é a validade de um conhecimento? Como que eu vou criar uma teoria que vai fundamentar esse conhecimento e quais vão ser as bases ontológicas ou metodológicas dessa teoria, se elas estão, digamos assim, colocadas na subjetividade humana ou na realidade, no mundo real, no objeto real do mundo. Então é isso que vai dar um pouco esse tom, essa nuance de idealismo e realismo, né? Perfeito. Então aqui, ó, esse terceiro ponto aqui, eu acho que é o ponto-chave que vocês têm que ter atenção. Ela reflete a dicotomia, o debate entre abordagens ontológicas, né, que é o foco no objeto, ou epistemológicas, que é o foco no sujeito do conhecimento. Então, onde está, digamos assim, a verdade do conhecimento? Está nesta magnífica garrafa que eu estou segurando, e é nela que eu encontro a verdade, eu preciso ir de encontro a essa verdade, ou, na verdade, o conhecimento está no meu ato de tentar buscar a garrafa. Então, na representação mental que a garrafa tem diante de mim. Aquela discussão que o Pedro falou do remo, né? Então, o remo real não existe. Tudo que existe são interpretações do remo real, estão transpassadas pela distância, pela luz, pelos gases. Então isso quer dizer o quê? Que na verdade, tudo que eu vejo é como o remo parece para mim. Então é isso que vai dar esse tom de diferença entre realismo e idealismo. Então o Rodrigo sacou aí esse Hessen que eu não conhecia, pareceu uma boa leitura. E a gente tem aqui algumas definições. Realismo, posição segundo a qual há coisas reais independentes da consciência. Então o marcador aqui é a minha consciência. Idealismo, posição que sustenta que não há ou não podemos afirmar. Aí tem uma pequena distinção aqui. Não existe ou eu não sei se existe coisas reais independentes da consciência. O idealismo deve considerar os objetos como objetos da consciência sempre. Então, eles são representações ou sentimentos da minha consciência. Ou então, objetos puros, ideais, como coisas na lógica e na matemática. Isso pode parecer muito estranho, né? A um primeiro momento você fala assim, que alguém afirma que os objetos que eu estou vendo aqui diante de mim, eles não existem de verdade, ou eles de alguma maneira não são objetos em si mesmo, independente de mim. Claro que a discussão não é essa, né, Pedro? A discussão é, essa coisa que está diante de você, ela é uma representação da sua mente, né? Não uma representação no sentido que você sonhou com ela, mas que, seja lá o que esteja na vida realidade, foi interpretado e traduzido na sua mente. E tudo que a gente trabalha, então, na verdade, são essas traduções. É a forma como a mente, a gente vai ver lá o termo que é usado, né? São os fenômenos, né? O que é o fenômeno? O objeto real eu não tenho acesso a ele, eu só tenho acesso a como ele parece na minha mente. Eu vou depois dar o exemplo do morcego, que eu acho muito bom. Não deixa eu sair disso sem dar o exemplo do morcego, não, Pedrão. Que você já deu na outra live, né? Mas é isso aí, bom repetir um exemplo para fixar. Se alguém lembra do exemplo do morcego, comenta aí, porque o Pedro achou demais eu falar do exemplo do morcego. De novo. Ele que indica todo episódio aquele filme chato lá do Nome da Rosa. Foco no objeto, então, são os realistas. E não botou aqui o Rodrigo, mas lá no meu vídeo eu coloco os medievais junto. Então, Platão, realismo ou idealismo, no caso aqui do Platão, é o realismo participativo. Eu conheço as coisas reais, só que elas participam de um objeto ideal que não está no mundo.
entenderam? E o Aristóteles é um realismo de tipo. A coisa que eu conheço é a coisa real. Então, no caso do Platão aqui, existem as ideias, e as ideias inspiram. As coisas que existem são imitações das ideias, mas elas existem fora da minha cabeça. Tudo existe fora da minha cabeça. O que a minha cabeça faz é tentar transpor o caos ali, a corrupção do mundo sensível, para compreender melhor a forma ideal que eu estou vendo através das coisas que existem. Pessoal, eu tô com o nosso YouTube aberto aqui e tá bem embaçado para mim. Só digam aí se vocês estão conseguindo ler. Eu não sei se é a minha internet ou se é a própria transmissão. Eu tentei até aumentar a qualidade de imagem aqui, mas tá assim, ilegível de tão borrado que a gente tá. Só dá um alô aí no chat, falar pra gente se vocês também estão vendo muito borrado ou não. Também não sei o que a gente pode fazer se eles estiverem vendo muito borrado, né, Pedro? Aqui tô vendo igual. Ok. Não, na nossa chamada eu tô vendo, mas no YouTube reproduzindo tá meio ruim. Ah, tá. Entendeu? Esse ponto aqui eu achei até polêmico, né? Que eu achei num artigo, e eles colocavam, eu quero ver porque o Pedro estudou Platão há muito tempo. O Platão é um realista ou um idealista? Eu sempre achei o Platão um idealista, tendo em vista que a verdade, né, o conhecimento está no mundo imaterial e que isso, de alguma maneira, classificaria ele como um idealista. Mas ele levantou um ponto interessante, né? Porque o corte não é esse, o corte é a independência dessa realidade, seja ela qual for, da mente humana, né? Então, e as ideias, o mundo das formas de Platão, ele existe para além da mente humana. Então você diria, Pedro, que ele é um realista? Sempre eu acabei de dizer isso aqui. O Platão só que a gente vai qualificar, é um realismo participativo. Então a coisa que eu conheço sensivelmente, ela não é a realidade última. Ela é uma realidade que o que ela tem de real é participando de uma outra realidade, que são as ideias. Diferente do Aristóteles, que é o realismo tipo. Ou seja, a coisa que eu conheço, o cachorro que eu estou conhecendo aqui no meu pé, é um cachorro real, ele existe em si e eu vou formar ideias sobre ele. Entendi. O Platão entra na conta aí do idealismo num sentido de sim, materialismo versus idealismo. Nesse sentido, que é o debate que a gente costuma ser apresentado primeiro. Mas nesse critério aí dessa definição apresentada pelo Hessen, né, que é o nome, com certeza não. Mas outros também falam disso. E agora vamos ao idealismo. Exatamente. Então, se aqui, deixa eu ver se está lá, se a primeira abordagem, ele usa até o termo, né, extrovertido e introvertido. O extrovertido talvez seja uma palavra meio diferenciada, né? O introvertido é bem tranquilo, né? A pessoa que está para dentro de si. Então, o para dentro de si, o idealista é o para dentro de si. Por quê? Porque a consciência é o objeto do conhecimento. Então, eu não estou estudando esta garrafa, ela mesma. Eu estou estudando a forma como essa garrafa é representada pela minha mente. Então, no fim e ao cabo, para o idealista, o conteúdo do conhecimento é a consciência. Por que é a consciência? Porque a consciência é o meio intermediador de tudo que a gente conhece. Não tem como a gente conhecer a garrafa fora do paradigma da consciência ou por fora da consciência. Então, como ela é o mediador de tudo, no fim do dia, o idealista vai dizer: a gente não pode falar sobre o mundo real como se a gente tivesse acesso a isso. O que a gente tem acesso é como o mundo real é representado na nossa consciência. Então essa vai ser uma diferença que vocês podem marcar com certa tranquilidade, né, Pedro? Exato. A Eduarda falou que tá tudo certo, é só a minha internet que tá triste aí. E aí nós temos o Berkeley, que é um idealista que é empirista, que é a maior surpresa que eu tive na minha vida. Inclusive eu estava lendo um negocinho de Berkeley, estava querendo trazer um episódio, só que aí eu tinha que finalizar o PISM, entrei nessa missão e vai ficar pro ano que vem. Show. Então, as formas de idealismo: subjetivo ou psicológico, a realidade existe na consciência ou no sujeito, e o idealismo objetivo ou lógico. O ponto de partida é a consciência objetiva, e aí essa consciência vai servir para a gente produzir conhecimento, só que, né, Rodrigo, a gente conhece através dessa consciência. Exatamente. Você vê que um é mais radical, né, do que o outro. Então, um está falando, a consciência não é só o ponto de partida, mas ela é o limite também. Eu não consigo conhecer nada para além da consciência. E o outro está dizendo, não, calma.
A gente consegue conhecer coisas, né, para além, mas a consciência é o mediador, então você precisa partir dali. E aí vem o nosso magnífico Immanuel Kant, que a gente sofreu tanto na faculdade para estudar ele, né, Pedro? Que é aquele que vai tentar uma terceira via, tentar aí, como Ciro Gomes, né, entre Bolsonaro e Lula, se eleger o principal paradigma Só da que epistemologia. diferente de Ciro Gomes, ele conseguiu. Só que diferente de Ciro Gomes, ele conseguiu superar seus rivais racionalistas e empiristas. E ele esperou o momento certo também, né? Quando o negócio ficou já caiu de baixo ali. Aí ele viu que tinha um espaço para ele. E aí o que ele vai propor, galera? Ele vai propor o seguinte: ele vai reconhecer o realismo, ele vai falar, olha, existe um mundo para além da nossa consciência, de fato. Eu não vou, como outros idealistas, negar a que esse mundo existe e me perder nesse subjetivismo. Mas, tá ouvindo essa latição? Tá atrapalhando? Não. Mas, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que reconhecer que os idealistas Inclusive, têm um ponto. pausa aí que você falou muito mal das maritacas, tadinhas. Eu vi seu vídeo. As maritacas Caraca, demoníacas? demoníacas, coitadinhas. Elas só estão vivendo a vida de maritacas dela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve uma maritaca vivendo a vida de maritaca dela em cima do seu quarto? Porque é uma experiência sui generis. Então, depois que você tiver essa experiência, a gente volta a discutir se ela é demoníaca ou não. Mas então, o ponto aqui é qual? O Kant vai defender o seguinte: o realismo está certo, existe uma coisa para além da minha consciência, mas eu não sei o que ela é. E eu não só não sei o que ela é, como eu nunca vou saber o que ela é. E eu preciso, como os idealistas falaram, trabalhar só com esses conteúdos da consciência, que é o mundo fenômeno. Então, é esse mundo que é possível trabalhar. Difícil falar o fenomênico, né? Verdade. Se você quiser explicar do melhor o Kant, confere lá esse vídeo do sujeito e objeto, que até aqui é a mesma estrutura, só que eu não falei de Berkeley. Só que aí o Rodrigo traz algo a mais, que é Hegel e Marx. Que é um ponto esquisitíssimo também, né? Eu achei bem diferente, assim, eu achei um artigo sobre isso e achei interessante. Olha que loucura. Hegel é o idealismo realista e Marx é o realismo idealista. Quando eu li isso, eu falei, pô, loucura total, maneiro, vou levar para a nossa live. Então, o ponto todo aqui é o seguinte, você percebe que depois de Kant, tava um incômodo muito grande nessa separação muito radical, né, Pedro, entre idealismo e realismo. Então, sim, todo mundo estava tentando um novo modelo que saísse desse paradigma, dessa dicotomia e conseguisse mesclar de maneira adequada essas duas coisas. Você viu que o Kant tentou fazer, mas o Kant, ainda que ele reconheça o ponto do realismo, é isso que os idealistas vão falar, né, Pedro? Ele vai pela linha do idealismo, e o Marx e o Hegel também vão tentar essa síntese, né? Alguns vão falar que foi mais bem sucedida, outros vão falar que ficou uma merda também, mas o ponto é que aqui também nós temos essa tentativa de sintetizar e superar a dicotomia dicotomia idealismo-realismo. E como que a gente vai acontecer isso aqui? No caso do Hegel, ele vai falar, olha, o movimento da história, esse movimento concreto, esse movimento realista, ele é a coisa mais relevante, sim. Só que ele nos revela uma outra coisa que está acontecendo. E essa outra coisa que é revelada, ela só é revelada através da nossa consciência e da nossa capacidade de acompanhar o movimento da história e tirar dali um conhecimento. Então, por isso que está ali escrito, né? O finito se torna infinito pela mediação da ideia. Em Hegel tem essas coisas complicadas. Mas pensa o seguinte, então, você vai lá, você lê a história do Brasil inteira, vamos pegar um recorte aqui, e você entende um progresso na história do Brasil. Esse entendimento da história do Brasil, isso é uma ideia. A base da reflexão sua foi a materialidade histórica do desenvolvimento histórico do Brasil. Mas quando você pega e faz uma grande síntese sobre isso, você migrou do reino da matéria realista para o reino idealista da ideia. Então, por isso que ele é um idealismo realista. O nosso fim é o ideal, é a busca da ideia, é a síntese. Apesar de que o nosso começo e o nosso caminho seja o realismo, seja a matéria. Fez sentido, Pedro? Fez. Bem pouco, mas fez. Bem pouco, mas fez. Como é o Hegel, né? Hegel é isso aí, é bem pouco, mas sempre faz. E no caso do Marx é o inverso. Então, a gente tem um texto, a gente tem um vídeo sobre o Marx, né, sobre a filosofia da religião lá do Marx, que a gente discute a questão das ideias como um epifenômeno, né, como um subproduto
da materialidade. Então, exatamente esse é o ponto aqui, né? A materialidade, ela acaba produzindo ideias falsas, ideias verdadeiras, mas ideias. Então, quando você vem lá naquela discussão do fetichismo da mercadoria, que vai descrever como que as pessoas se relacionam com os objetos quando eles são transformados numa mercadoria, quando eles não são produzidos só como um elemento espiritual e cultural. Então, todas as discussões do Marx sobre essa relação da realidade, ele é um materialista, como a gente discutiu lá. Só que esse materialismo ele se revela também produtor de uma dimensão idealista, de uma produção de ideias. Então, ele aparece aqui também nesse debate sobre a realidade ser ou não idealista ou realista.